E as pessoas estão aí, irmãos, cuidado para não desviar da igreja, e tal, e tal. Isso leva você, a sua mente, a se firmar no alicerce que o diabo colocou, chamado igreja. Esse alicerce não é o que Deus colocou para o crente estar firmado, estar nele. Esse alicerce, igreja, instituição, local, onde você é negócio, onde você devota a sua vida, onde você pratica a sua fé em Deus, não foi Deus que colocou esse alicerce, chamado igreja. A Bíblia não nos adverte a se desviar da igreja. A Bíblia nos adverte a não se desviar da palavra, a não apostatar da fé. O povo tem que ser advertido a olhar a palavra, a ser prudente, estar firme na palavra, ser preparado para não ser desviado da palavra. Mas o povo está sendo formado para poder ser prudente e olhar para a igreja, estar dentro da igreja, cumprindo o trabalho de igreja, vivendo a devoção de igreja, vivendo prática de igreja, se consagrando à igreja. Deu para entender? E com isso é uma estratégia do diabo, que na igreja você estabelece o seu alicerce de uma vida com Deus. E o alicerce não é igreja, vida de igreja. Eu chamo de igrejanismo. O alicerce é a palavra, a vida da palavra. Eu chamo de cristianismo. O verdadeiro cristão vive a palavra de Cristo. Deu para entender? Então tudo isso é ensinado dentro das igrejas. Outra coisa, venha adorar a Deus. Não perca a sua bênção. Venha para a casa de Deus adorar a Ele. Isso é uma estratégia maligna. Isso perverte a doutrina de Cristo. Isso tira os princípios de Deus da sua mente. Você perde o entendimento da verdade. Porque quando você é ensinado, venha para adorar a Deus, venha para a casa de Deus, venha servir a Deus, não deixe de vir à casa de Deus, você entende que o lugar de adorar a Deus é ali. E ali você coloca a sua fé para viver a sua vida de comunhão com Deus dentro da igreja, aonde você estabelece ali o ponto, o meio, o local. E o lugar de adoração não é recinto, não é instituição de alvenaria. O lugar de adoração é você. Você é o templo, você é o altar. Você é o lugar que Deus quer adorar. Está entendendo, meu irmão Fredson Amorim, lá da Bahia, da cidade de Pirapiranga. Paz do Senhor, meu irmão Fredson. Deus abençoe aí. Estamos juntos aí no combate da fé. Então você recebe ensinos errados dentro das igrejas. O povo é levado a viver princípios que não é o de Cristo, que desvia você de Cristo. O entendimento não é formado dentro da verdade de Deus. Quando você é formado a entender que você adora a Deus dentro daquela instituição, igreja, local, recinto de alvenaria, você perde o entendimento da verdade, de que você é o templo, você é o altar, você é o lugar onde Deus quer ser adorado, não dentro de uma formalidade de 2 horas de culto na instituição, no local, no recinto, mas dentro da sua vida, no seu viver. Não vou adorar a Deus, adore a Deus na sua vida, com o seu viver, com o seu comportamento, com as suas atitudes, com o seu pensar, com o seu agir, com o seu falar. Adore a Deus com os seus sentimentos, com as suas emoções. Adore a Deus se submetendo a Ele no seu viver. Não é indo praticar um ritual de culto de 2 horas, cantando, vivendo aquela formalidade. Isso não é adorar a Deus. E o povo é ensinado errado. Não, cuidado para não se desviar da igreja. A Bíblia não fala de desviar da igreja. A Bíblia manda a gente ter cuidado para não desviar da palavra, da doutrina, da fé. Não é de igreja local. Veja a estratégia do diabo. Com isso, o povo perde o entendimento. O povo vive uma vida a Deus sem entendimento, andando por preceitos de homens, adorando a Deus em vão, caminhando para longe, não para perto. Está entendendo, meu irmão? É preciso alguém advertir isso a esse povo que já está disposto a viver a tradição. E muitos não vão querer dar ouvido, vão perseguir. Mas o nosso trabalho como profeta, pregando a verdade do Evangelho, é sofrer o que sofrer, mas pregar a verdade. Não te cales, mas prega a minha palavra, porque eu sou contigo e ninguém fará mal a ti, porque Deus é conosco. Prega a palavra. Prega a palavra contra esse sistema evangélico, com esses homens mentirosos dominando sobre o povo. Pregue a palavra, leve a luz de Deus para iluminar a mente desse povo que está nas trevas dentro de muitas igrejas. Protesta com a voz
de Deus. Esse era o papel dos profetas. Era protestar, era divertir o povo, era levar o povo à consciência do juízo de Deus, pelo caminho, pela direção que o povo estava. Esses profetas mentirosos de hoje, fazendo show, tendo agenda. Tem gente aqui no Face que bota a agenda do mês inteiro, é? Olha pra aí, velho, como as pessoas estão, meu irmão. Tá vendo como é que os homens querem fama, querem púlpito, querem apresentação? O cara bota a agenda do culto dele, onde ele vai pregar, do mês inteiro. Tem gente aí divulgando sua agenda para contato. Agenda aberta. Olha pra aí. Fizeram das igrejas palco de apresentação, locais de entretenimento, lugares de maldição e não de bênção. A maioria dessas igrejas, onde as pessoas estão criando seus ídolos, seus artistas, seus profetas, seus homens de Deus, idolatrando, vivendo um movimento vã, ritual, pagão. Deu para entender? Então aprenda, meu irmão. Aprenda a verdade, saia dessa mentira. Saia do sistema religioso, seja ele evangélico, católico, espírita, budista, xiita, seja qual for o sistema religioso. Jesus te chama para crer nele e viver pela palavra dele. Bem-aventurados que ouvem e praticam, é a palavra de Cristo. O lugar de você estar firmado com a tua casa na rocha é a palavra, Mateus 7,24. Cuidado para você não se desviar, não é de igreja. Igreja não tem problema nenhum, é o que o diabo quer. O diabo está fazendo muita gente aglomerada dentro de igreja, porque ali é uma das portas do inferno. Essas muitas igrejas. A porta do céu é Jesus. O caminho para o céu é pela palavra. Cuidado para você não se desviar da palavra de Cristo. Ande na doutrina. Seja prudente, examine tudo pela doutrina de Cristo. E seja qual for o líder na congregação que estiver ministrando o ensino, se não tiver com a doutrina de Cristo, se não tiver dentro, baseado na doutrina de Cristo, não o recebais. Seja quem for esse líder, pastor, presidente, apóstolo, arcanjo, profeta, ancião, não sei o que. É tanto título aí, é tanto nome que os homens estão dando uns aos outros para ter poder diante do povo simples. O povo lá servindo de escada. Não, tem o degrau, tem que ser diácono, tem que ser presbítero, tem que ser evangelista, tem que ser auxiliar, para depois ser pastor. Pastor não é questão de cargo. Pastor não é questão de passar por degrau nenhum. Pastor é vocação, é chamado de Deus. Esse óleo aí que derrama na cabeça do povo, a unção de pastor, isso não passa de meninice, não tem poder, não tem autoridade no reino de Deus. Pastor não é quem quer, não é quem é consagrado por homem, é quem Deus chama e vocaciona. Não é questão de derramar óleo na cabeça de ninguém. Não, mas tem que passar pelo degrau. Eu fui auxiliar, fui evangelista, fui diácono, fui não sei o quê, fui não sei o quê. Onde é que tem isso, irmão? Me diga aí. O povo hoje faz tudo dentro do que eles entendem. Não se submetem à palavra. Pode questionar todos esses ensinos dentro das igrejas evangélicas. Todos não estão dentro da palavra do Evangelho de Cristo. É anátema. Saiam daí. Saiam daí. Se você quiser ir para o céu, se você quiser ser igreja de Cristo, tornar-se um membro dessa igreja de Cristo para ir para o céu, se converta a Jesus e passe a andar pela palavra dele e se converta dessa religião, desse igrejanismo, dessa vida de igreja. Venha devotar a sua vida e consagrar a sua vida a Jesus, pela palavra dele, para que você seja bem-aventurado, andando guiado pelo pastor da tua alma, Jesus Cristo, guiado pelo Espírito Santo, selado para o dia da redenção. Ouça a palavra. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Jesus não mandou ninguém buscar ele dentro da igreja. Ele convida todo pecador a vir a ele, através da mensagem do Evangelho dele. O Evangelho de Cristo é o próprio Jesus. Ele pregando, ele diz que ele é a porta, que ele é o caminho, que ele é a vida, que ele é a cura, que ele é a libertação, que ele é a salvação. Ele não ensina ninguém a fazer nenhum ritual, nem trabalho, nem ser devoto, nem praticante, nem escravo, nem propriedade de igreja, ministério nenhum. É Jesus Cristo que nos torna membro do corpo dele, formando a igreja, aonde nós vamos estar selados pelo Espírito Santo de Deus. Saia desses ensinamentos. Não é só dentro das igrejas evangélicas, não.
Tem muitos aí teólogos, tem muitos pregadores aí que acham que é sábio, trazendo doutrina, trazendo esclarecimento, teólogos, doutor, conhecedor de grego, de hebraico, pregando doutrina de demônio, irmão. Cuidado com muitas doutrinas que estão surgindo aí. Existe agora uma chamada escatologia consumada, doutrina da predestinação, fatalista incondicional, a doutrina do sábado, a doutrina do dízimo, a doutrina do batismo para ser membro do corpo de Cristo, para estar dentro de uma igreja, a doutrina não sei de quê. Nada disso é doutrina de Cristo. Saia desses ensinos, saiam dessas doutrinas, se convertam a Jesus enquanto a porta está aberta para que escapem do juízo, da ira que está por vir na vida de todos aqueles que não creem em Jesus. Lembre-se de uma coisa: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem está em Cristo está salvo. Quem está em Cristo, nenhuma maldição há. Quem está em Cristo está liberto. Quem está em Cristo é mais que vencedor. Quem está em Cristo já tem parte na vitória das promessas da herança eterna que está lá nos céus, reservada para todos aqueles que estão em Cristo. Amém? Você aprendeu alguma coisa aí? Então, que Deus te abençoe, que tua mente seja iluminada, que você receba essa instrução, se converta. Porque não adianta ouvir dizer a verdade e continuar no erro. É arrepender e converter-se. É duas atitudes que Deus quer da ação do homem. É o arrependimento e a conversão. Ele tem que crer, mudar o pensamento e voltar. Porque tem gente que crê, mas continua no caminho de morte. Mas eu creio que Jesus é a vida, mas está no caminho da morte. Eu creio que Jesus é o caminho, mas está sendo guiado por igreja, por homens. Eu creio que Jesus é quem salva, mas está sendo doutrinado a fazer isso, aquilo, outro, guardar sábado, dar dízimo, para ser salvo, para ser abençoado, para alcançar vitória, para honrar a Deus. Se honra a Deus com a nossa vida, o nosso viver, pela palavra. Não é pelo ensino de igreja, de homens, dentro de normas religiosas. Amém? Então aqui você é esclarecido com a verdade que liberta. Pena, que são poucos os que ouvem a verdade, dão crédito a ela. Porque a multidão estão indo para o caminho largo. Cuidado. Não vá atrás da multidão. Eita, o culto hoje foi tanta gente para ver o profeta. Isso mostra que essa multidão está perdida de Deus. Porque os que ouvem a palavra verdadeiramente são poucos que procuram a palavra. A multidão procura os milagres, os sinais, os prodígios, os profetas do reteté. São poucos que têm o amor da palavra, que buscam a palavra, que guardam a palavra, que perseveram na palavra, que são prudentes na palavra. São poucos os que, tendo pouca fé, não negam o nome de Jesus e guardam a palavra dele. São poucos, pouquíssimos. Porém, faça parte dos poucos e saia da multidão que está lotando igrejas para ver os seus artistas, seus ídolos, nos púlpitos das igrejas. Cuidado. Não procure viver dentro de igreja, dentro do entretenimento, dentro de social, dentro do satisfatório, do conveniente. Procure, se você quer estar numa igreja, procure estar numa igreja, um local, não é? Igreja, um local de culto para aprender a palavra, que tenha a palavra. Que tenha um homem que ensina a palavra. Que tenha um ensinador compromissado com a palavra. Que pregue com entendimento para você entender, compreender, para você ser instruído. Porque a igreja é escola espiritual. E você tem que aprender, meu irmão. Igreja é local de aprender as lições espirituais de Deus. Mas hoje a igreja não está sendo local para isso. As igrejas estão sendo locais de culto, de manifestação, de emocionalismo, de atração, de show, de movimentos pirotécnicos, de poder, de sobrenatural. Menos o povo está sendo formado. Tem de tudo, menos ensino e instrução para formar o discípulo de Cristo prudente, para não ser levado pelo engano, por vento de doutrinas e nem viver um evangelho anátema. Aqui você é instruído com a verdade que liberta, amém? Me segue aí lá no meu canal se quiser ver mais trabalhos de instruções lá no meu canal no YouTube e no meu app no Kawai. São vídeos curtos, objetivos, com vários temas esclarecedores para levar você ao conhecimento da verdade que liberta. Amém? Fiquem na paz em nome de Jesus. E mais uma vez agradecendo a participação do meu irmão Fredson Amorim, lá da Bahia, da cidade de Pirapiranga. E o meu irmão Edinaldo Nogueira,
lá de Sergipe, da cidade de Buquim, do sítio de Olho de Água, de Sergipe. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Tchau, gente.